Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente resolver agora questões da FGV do tópico Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Primeira questão da FGV de 2024, prova da Assembleia Legislativa de Tocantins. Cobrou o seguinte: nos termos do parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição da República de 88, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Olha só, jogando para o futuro. Poderá questionar a legitimidade. Ah, posso? Posso como? Nos termos da lei. Perceba, dá para perceber aqui e analisar que tipo de norma é essa, gente. Vamos lá, gente. Essa norma aqui, ela produz plenos efeitos. Ou seja, o fato do contribuinte poder questionar a legitimidade independente de uma legislação posterior? Ou será que eu dependo de uma norma posterior para que essa norma produza plenos efeitos, gente? Acho que sim, não é? Por isso é que, olha agora a pergunta. A partir da interpretação da parte destacada do preceito constitucional, obtém-se uma norma de eficácia restringível, legítima, limitada, contida ou plena. Gabarito letra C, norma constitucional de eficácia limitada. Por quê, queridos? Porque eu dependo da lei para que a norma produza plenos efeitos ou efeitos por inteiro. Que lei é essa? A lei que vai falar sobre o questionamento da legitimidade por meio de qualquer contribuinte. Eu dependo da lei para que a norma produza plenos efeitos. Por isso é que na parte teórica eu não comentei muito com vocês, eu dei só 3 exemplos basicamente, né? Quinto 4, quinto 13, quinto 32, e agora nas questões vamos ver todos os artigos da Constituição que estão sendo cobrados pela FGV para a gente já ficar atento, porque é uma banca que volta e meia gosta de repetir assunto. Vamos lá. 2024 ainda, agora a prova do TJ-Amapá, prova de AJJ, de Oficial de Justiça. João, procurador-geral do Estado Alfa, observou que o Estado Beta editou a Lei X, que era flagrantemente contrária a uma norma, olha agora, programática, veiculada pela Constituição da República. Já para aqui, vamos entender o cenário primeiro. Então, era uma lei estadual, não tem dúvida, ó, flagrantemente contrária a uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. Leia-se norma programática. Aí vamos lá, eu não quero nem ler o resto. Se eu tenho uma lei estadual flagrantemente contrária a uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático, eu posso reconhecer a incompatibilidade dessa lei? Posso. No caso, foi uma lei estadual editada pelo Estado, né? Então, foi uma lei editada. Então, uma lei anterior ou posterior? É uma lei posterior. Logo, essa lei é para não recepcionar ou declarar inconstitucional? É para declarar inconstitucional. E qual seria um instrumento adequado de controle concentrado de constitucionalidade? Opa, saí um pouquinho da aula de eficácia agora, estou indo para a aula de controle. Qual seria um instrumento adequado de controle concentrado de constitucionalidade para essa hipótese? Ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, tendo em vista que leis ou atos normativos federais ou estaduais podem ser impugnados via ação direta de inconstitucionalidade a ser ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal. Bom, eu acho que eu já tenho a resposta. Vamos ver. Vou ler mais uma vez. João, procurador-geral do Estado Alfa, observou que o Estado Beta editou a Lei X, que era flagrantemente contrária a uma norma programática veiculada pela Constituição da República. Ao avançar em sua análise, constatou que a União ainda não tinha editado uma lei a respeito da temática, que se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que, letra A lei a ser editada pela União terá a natureza de norma interposta, sendo indispensável na avaliação da constitucionalidade da Lei X. Para eu analisar a constitucionalidade de uma lei estadual com a Constituição, eu preciso analisar uma lei federal, gente? Não tem sentido, né? A constitucionalidade da lei estadual, eu analiso diretamente, faço o cotejo, a comparação, falando melhor, diretamente com a norma da Constituição, independente de legislação federal. Esse é o erro da letra A. Letra B. O Estado Alfa poderá ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei X do Estado Beta, desde que demonstre a pertinência temática. Então, só tem um problema, é que o Estado não está como um dos legitimados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, como a gente vê no artigo 103 da Constituição. Como é que eu passo isso aqui para vocês? 3 autoridades, 3 mesas e 4 entidades
Para quem não sabe ainda, pega logo comigo aqui, ó. 3 autoridades: presidente da República, PGR, governador de estado. Governador de estado e não o estado. 3 mesas: mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa da Assembleia Legislativa. 4, partido político com representação no Congresso Nacional. Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Todos esses estão no artigo 103 da Constituição, a gente fala lá na aula de controle, queridos. Mas você não tem aqui como legitimado para a propositura de ADI o Estado. Então, tirei a A, tirei a B. Letra C. Como a eficácia da norma constitucional programática ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, olha agora, ela não pode ser utilizada como paradigma de confronto em uma ação direta de inconstitucionalidade. E o que eu falei para vocês aqui, como a eficácia negativa, lembra? Tinha positiva e negativa, que é o quê? É o efeito paralisante com a legislação inferior que com ela seja incompatível. Então, algum efeito já produz? Já. Porque as normas constitucionais de eficácia limitada têm aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, porque alguns efeitos já produzem, como esse agora que eu acabei de citar. Tira C também. Letra D. A eficácia plena da norma é requisito indispensável à sua utilização como paradigma de confronto? Não. Todas as normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada, elas têm eficácia negativa, ou seja, elas geram incompatibilidade da lei com a legislação inferior que não tiver de acordo com o seu conteúdo. Então, não apenas a norma de eficácia plena, a limitada também. Bom, sobrou a letra E. O fato de a Lei X afrontar norma constitucional, mesmo que de natureza programática, cuja eficácia ainda não foi integrada pela legislação infraconstitucional, não obsta a sua utilização como paradigma de confronto em ação direta de inconstitucionalidade. Assertiva, corretíssima. Gabarito letra E, já estava explicado à luz das demais opções. Vamos lá. Terceira questão, 2024 ainda, da FGV, cobrando o seguinte. Nos termos do artigo 224 da Constituição da República... Peraí, deixa eu só arriscar uma coisa aqui no material. Aqui, ó. Vamos lá. Tá, nos termos do artigo 224 da Constituição da República, para os efeitos dispostos nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Olha isso. O Congresso Nacional instituirá um órgão público, o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Gente, que norma é essa? Norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Por quê? Porque está organizando um órgão público, uma instituição pública. Bem fácil. Então, letra A plena, B contida, C imediata, D limitada de princípio institutivo. E a letra E veio limitada de princípio programático, gabarito letra D de dado. 4, 2024 FGV. Nos termos do artigo 19, inciso 1 da Constituição da República, é vedada a União aos Estados, DF e municípios estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento, ou manter com eles ou representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, isso aqui já caiu em outras bancas, né? E esse aqui eu tenho certeza, essa questão eu tenho certeza vai dar dúvida em vocês. O gabarito não vai ser consensual. Não vai ser consensual. Vai ter gente marcando contida. Vamos lá, vou adivinhar aqui, ó. E vai ter gente marcando limitada. Vai. Os dois. Acertei, né? Aí quem tá aí no contida tá levantando a mão. Quem tá no limitado tá levantando a mão. Pois é, vai ter dos dois lados. Vou ler primeiro. Vou falar a resposta não. É vedada a União aos estados, ao DF e aos municípios. Então, é uma norma de vedação. Qual é o escopo da norma? Vedar. Vedar o quê? Estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança. É uma norma de vedação. E da maneira como está escrito aqui, está vedado. É aplicabilidade direta e imediata? É. Opa. É aplicabilidade direta e imediata? É aplicabilidade direta e imediata. É isso aí. Se eu já falei que é de aplicabilidade direta e imediata, não pode ser limitada, concorda comigo? Só pode ser contida. Ah, mas Sobral, cadê a restrição? Olha agora. Ressalvada. Restrição aqui, ó. Ressalvada
na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ou seja, aí eu restringo a vedação da norma. Porque o efeito da norma não é permitir, o efeito da norma é vedar. Só que essa vedação sofre uma restrição se houver o quê? Colaboração de interesse público. Então, enquanto não tiver uma lei posterior estabelecendo essas hipóteses de colaboração de interesse público, a vedação é a mais ampla possível. A lei posterior é que pode estabelecer quais são as hipóteses de colaboração de interesse público que ficarão de fora do âmbito da restrição. Então, uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade imediata, gabarito letra C. 3. 2023 FGV. Em relação à eficácia e aplicabilidade da norma obtida a partir da interpretação do artigo 7º, essa é boa também, ó, 7º, inciso 20 da Constituição, segundo o qual é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Vamos pensar. Então, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Eu te pergunto, enquanto não vier a lei, eu já sei qual é a efetiva proteção do mercado de trabalho da mulher? Eu já sei quais são os incentivos específicos? Não. Então, essa é uma norma constitucional de eficácia limitada e de princípio programático, porque estabelece um programa, um objetivo, uma finalidade, que é o quê? A proteção do mercado de trabalho da mulher. Gabarito letra E. Questão meia dúzia, FGV. Joana, estudante de Direito, questionou seu professor de Direito Constitucional a respeito da classificação quanto à eficácia da norma obtida a partir da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 75 da Constituição da República, que tem a seguinte redação: as constituições estaduais, olha o futuro, disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. O professor respondeu corretamente que se trata de norma de eficácia. Vamos lá, gente. Como está falando que as constituições estaduais disporão sobre o Tribunal de Contas? Aqui, ó. Tribunal de Contas é um órgão público. Então, se a Constituição vai dispor sobre um órgão público, é uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Gabarito letra C. Espero que você esteja acertando. Vamos lá. 7. FGV 2023. De acordo com o artigo 6º, parágrafo único da Constituição da República de 88, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, olha agora, terá, aqui, todo brasileiro terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal orçamentária. Eu pergunto a vocês, gente, enquanto não vier a lei, tem como eu saber que programa permanente de transferência de renda é esse? Não. E eu estabeleci um objetivo, um programa, uma finalidade a ser alcançada. Por isso que é uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. Gabarito letra D. 8. 2023. Ernesto e Antônio travaram intenso debate a respeito da classificação de duas normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade. Vamos ver. A norma estudada por Ernesto determina que a lei infraconstitucional deve delinear os contornos gerais e detalhar a composição de um órgão colegiado responsável pela definição e pela implementação de determinado plano nacional de natureza assistencial. Gente, que norma é essa? Norma constitucional de eficácia limitada e de princípio institutivo. Já a norma analisada por Antônio detalhava certo direito passível de ser fruído pela generalidade dos brasileiros, mas ressalvada que a lei infraconstitucional poderia excluir do seu alcance determinadas situações fáticas. Então, a norma de Antônio já detalhava o direito passível de ser fruído. Opa, aplicabilidade direta e imediata. Mas, olha aqui, a lei infraconstitucional poderia excluir do seu alcance.
poderia sofrer restrição. Logo, é uma norma constitucional de eficácia contida. Então, enquanto a primeira é uma norma constitucional de eficácia limitada e de princípio institutivo, a letra B é uma norma constitucional de eficácia contida e de aplicabilidade imediata, gabarito letra B. Já estou vendo aqui. Questão 9, 2023 FGV. João procurou um advogado e o consultou a respeito da possibilidade de ajuizar uma ação em face de certo ente federativo, com base em uma norma constitucional que reconhecia determinado direito social, visando a obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a sua implementação. Então, qual é a graça aqui, né? Determinado direito social. Se ele falar de maneira genérica assim, ó, os direitos sociais, que são aqueles previstos no artigo 6º da Constituição. Tais direitos, em regra, são normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático. Ah, não, Sobral, mas eu sei que tem uns casos aí que o Supremo andou decidindo, o caso da educação básica. Então, o direito à educação básica, esse o Supremo entende como uma norma constitucional de eficácia plena. Mas se eu falar direitos sociais como um todo, vou dar um exemplo, alimentação. São direitos à alimentação. Se eu não tiver uma lei posterior integrando aquela norma, dando-lhe plenos efeitos, como é que eu vou fruir esse direito? Outro direito, moradia. Se eu não tiver uma lei posterior estabelecendo um programa de moradia, percebeu? Então, os direitos sociais, em regra, pela sua natureza, são normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático. Aí vamos lá. Ao analisar o teor da norma, o advogado constatou que ela tem natureza programática. Já estava aqui, está escrito, né? Tendo concluído corretamente que, letra A eficácia da norma está condicionada à futura integração pela legislação. O que significa dizer que ela não produzirá nenhum efeito enquanto isso não ocorrer? Algum efeito já produz. A legislação anterior não recepciona, que é incompatível. A posterior reconhece a inconstitucionalidade e funciona como parâmetro de interpretação conforme, tu já sabe essa. Tirou A, vamos para B. A eficácia da norma deve ser integrada pela legislação, mas, mesmo que essa integração não tenha ocorrido, revogou a legislação infraconstitucional que se mostrava incompatível com ela. Assertiva corretíssima. Então, a eficácia da norma deve ser integrada, mas mesmo que não haja integração, revoga ou não recepciona a legislação infraconstitucional que se mostrava com ela incompatível. Eu posso usar a expressão não recepção, como também posso usar a expressão revogação. Gabarito letra B. Vamos agora para 10. 2023 FGV. A Constituição da República de 88 estatuiu, em seu artigo 5º, 76, que o registro civil de nascimento e a certidão de óbito são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. É correto afirmar que, da interpretação desse comando constitucional, é obtida uma norma de eficácia. Aí tem nas opções plena, contida, a ser programática e de eficácia institutiva. Assim é impossível marcar, né, gente? Assim não dá para marcar. Aí tem a delimitada de natureza programática. E aí também não dá para marcar. Programática e de aplicabilidade imediata. Então, ou é A, né? Ah, não. A A fala plena aplicabilidade contida. Não tem como também marcar A. E a... Gente, também não tem como marcar B. Contida de princípio institutivo, não tinha como marcar. Então, só sobrou de fato a limitada. Mas vem cá. Pode ser que alguém tenha ficado na dúvida. Mas, Sobral, por que é limitada? Vamos pensar. Ó. A Constituição da República de 88 estatuiu em seu artigo tal que o registro civil de nascimento e certidão de óbito são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. Jogou para o futuro, tá vendo? Ó? São gratuitos, na forma da lei. Norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático, porque é para os reconhecidamente pobres. Estabelecer uma finalidade a ser alcançada. Gabarito de fato, letra D. Questão 11, 2022, FGV. Nos termos do artigo 5º, inciso 4, é livre manifestar pensamento sendo vedado anonimato. Se errar esse, se machuca o coração do tio Sobral. Gabarito letra B, plena e aplicabilidade imediata. Vou nem comentar, né, gente? Isso aqui foi o nosso exemplo. 12. Nos termos do artigo 84, inciso 12 da Constituição, compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei. Instituídos em lei. Então, vamos lá. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Olha a jogada para frente aqui no final, percebeu? Olha a pergunta. É correto afirmar que a norma obtida a partir da interpretação da parte final desse preceito. Perceba, não deixou dúvida. Da parte final desse preceito. Possui eficácia o quê? Limitada de princípio institutivo. Gabarito letra C. Questão 13. Nos termos do artigo 31, parágrafo 3º da Constituição de 88, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Nada se cria, tudo se copia, né, abençoado? Foi a primeira questão essa? A do 31, parágrafo 3º? Cadê, gente? Gente, foi a primeira. A FGV gosta de repetir. Tô te falando? Você já sabe o que é isso. À luz desse texto, João, estudante de Direito Constitucional, questionou seu professor a respeito da eficácia da norma obtida a partir desse preceito, bem como se a lei XX, pré-existente, que considerava as contas dos municípios sigilosas, tá vendo? Agora a lei era pré-existente, poderia ser submetida ao controle de constitucionalidade perante o Supremo por ofensa ao mencionado 31, parágrafo 3º, via ação direta de inconstitucionalidade. Aí vamos lá, abençoado. Vamos devagarinho aqui, vamos raciocinar. Só tem uma coisinha que eu tenho que passar para você aqui que eu não tinha te passado ainda. Essa norma, ela é uma norma constitucional de eficácia o quê? Mais fácil primeiro, limitada. Então vou tirar A, vou tirar a D, vou tirar a E. Tu já sabe que é limitada. Aí, olha B. Limitada e não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas pode ser objeto de controle difuso de constitucionalidade. E letra C. Limitada e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Aí agora, na segunda parte, é uma pergunta de controle de constitucionalidade. Mas eu já mencionei para você aqui hoje que o objeto da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade, previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, cabe a ADI contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Cabe a ADI contra a lei municipal? Não. Então eu posso impugnar via ADI? Já tirou a letra C, só sobrou a B. Então eu poderia impugnar no controle difuso, mas não poderia impugnar em controle concentrado de constitucionalidade. Aí sobrou não sei esses conceitos. Lá na aula de controle a gente vai conversar mais sobre isso. Algumas questões de eficácia se misturam um pouco com o controle de constitucionalidade, por isso que a gente está vendo isso agora. Questão 14. Ih, gente, mas... Peraí, que eu... Deixa eu ver se está certinho aqui no meu material. Isso. Vamos lá. Questão 14, 2022. Fala assim. Nos termos do artigo 216, parágrafo 3º da Constituição da República de 88, a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Considerando os termos desse preceito, legitimado a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, consultou o seu advogado a respeito da natureza da norma obtida a partir desse preceito e da possibilidade de ser utilizada como paradigma de confronto para se demonstrar a inconstitucionalidade da Lei Federal XX, que disciplinava a produção de bens e valores culturais. Então, de novo, a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Gente, está na cara aqui já, né? Isso é uma norma constitucional de eficácia o quê? Limitada. Então, já vou tirar A, vou tirar a B, vou tirar a D, vou tirar a E. C, gente. Não vou gastar nem energia. Vamos lá. Próximo agora aqui, questão 15. Fala assim, 2022. Maria e Joana, estudiosas do direito constitucional, travaram intenso debate a respeito da força normativa das normas programáticas, concluindo corretamente, ao fim, que normas dessa natureza, então normas programáticas, são as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático. Vamos ver. Letra A. Somente terão força normativa, produzindo algum efeito na realidade, após a sua integração pela legislação infraconstitucional. Somente produzindo algum efeito, não. Algum efeito elas já produzem.
A legislação anterior não recepciona, a legislação posterior reconhece inconstitucionalidade e parâmetro de interpretação. Tirar. B. Somente adquire eficácia após a sua integração. B. Somente adquire eficácia após a sua integração pela legislação infraconstitucional, não ostentando até então a natureza de verdadeira norma. Não vou nem comentar, né? C. Somente podem ser utilizadas no controle de constitucionalidade quando inexistir norma de eficácia plena. Podem ser utilizadas no controle de constitucionalidade, não recepcionando a legislação anterior e também reconhecendo a inconstitucionalidade da legislação posterior. O mesmo fundamento para as três primeiras. Letra D. A exemplo de qualquer norma de eficácia contida, né? Contida limitada, sobrou aí. Possui eficácia, mas de modo limitado, devendo direcionar a interpretação dos demais comandos da ordem jurídica, além de revogar as normas infraconstitucionais pré-existentes que se mostrem incompatíveis com ela. Parâmetro de interpretação. Bacana? Letra I. Questão 16 agora. Fala o seguinte. Peraí, calma aí. É essa mesmo, vai lá. Questão 16 fala assim. Nos termos do artigo 26, inciso 1, estão incluídos entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas. Essa questão é muito legal. Fluentes, emergentes e em depósito. Ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Vamos lá, gente. É um artigo que está tratando de bens públicos. E no caso está falando de bens dos estados, né? Então, estão incluídos entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Vamos parar aqui, vamos ver. Então, são bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos. Vírgula. Ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Se não tiver ressalva, é tudo de quem? Do Estado. Se tiver ressalva, restringe do Estado e passa a ser da União. Gente, isso é norma constitucional de eficácia o quê? Contida. Entendeu? Se não entendeu, volta aqui e ouve de novo. Questão 17 agora, vamos lá. FGV 2018. De acordo com o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Isso é fácil, né? Então, racismo inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Jogou para a lei. Considerando a aplicabilidade, norma constitucional de eficácia limitada e de princípio programático. Gabarito letra A. Questão 18 agora aqui fala o seguinte. De acordo com o artigo 5º, inciso 58 da Constituição, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo hipótese prevista em lei. Olha agora. Então, quem está civilmente identificado não será submetido aqui, ó, plaquinha, ó, à identificação criminal. Então, civilmente identificado não está sujeito à plaquinha da identificação criminal. Tá aqui, ó. Aplicabilidade direta e imediata. Salvo hipótese prevista em lei. Salvo se a lei restringir. Logo, a norma constitucional de eficácia é o quê? Contida. Tá acabando, filho. 19 agora aqui, vamos lá. Consoante o artigo 5º, inciso 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Nossa, esse é outro bom também, para cair em prova, assim, se a pessoa nunca viu, se confunde um pouco. E eu sei que a confusão normalmente é entre o contida e o limitada, né? Então, vamos lá. Eu vou tirar já aqui, porque ele fala plena, fala onde fala plena, aí a letra B fala indireta, dá para confundir D ou E. Porque a D fala eficácia limitada é aplicabilidade imediata, porque de fato na limitada é a aplicabilidade indireta imediata, ou de eficácia contida e aplicabilidade direta. Gente, vamos pensar. Olha para cima aqui comigo. É uma norma que dela eu já consigo extrair os seus efeitos, mas que dá para restringir depois. Ou é uma norma que eu olho e falo, não dá para extrair os efeitos. Eu dependo de uma lei posterior para que essa norma produza plenos efeitos. Eu acho que aqui eu já te dei a resposta. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Já estabeleceu a vedação. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
plena. Tem restrição nenhuma aqui. Já estou vedando que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só que vem, poder da obrigação de reparar o dano e de perdimento dos bens ser nos termos da lei estendida aos sucessores. Opa, alguma coisa vai passar. O quê? A obrigação de reparar o dano e a pena de perdimento de bens. Ah, então aquela vedação absoluta que nenhuma pena passa da pessoa do condenado sofre uma restriçãozinha nos termos da lei e, é claro, até o limite do valor do patrimônio transferido. Norma constitucional de eficácia contida. E para fechar, queridos, 20, fala assim: de acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República de 88, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse é o exemplo clássico aqui, ó, bonitão, ó. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Norma constitucional de eficácia plena. Então, querido, você está mais que treinado nesse assunto aqui pelo tio Sobral, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.